Ô Dani, quais são os suplementos que você mais indica? Dentro do consultório, o que eu mais costumo indicar é o whey. O whey, às vezes, ele entra até como uma substituição prática, porque querendo ou não, uma pessoa que às vezes não consegue no dia a dia parar para comer alguma coisa ali, um ovo ou uma carne como fonte de proteína em lanches. O whey, ele entra como essa substituição. A Uhum. creatina, que é um suplemento muito indicado não só para quem pratica atividade física, mas para idosos também é muito importante, porque ajuda na questão da recuperação muscular, então praticantes de atividade física, na questão de evitar de diminuir a quebra do músculo, né, porque conforme a gente vai ficando velho, a gente vai É, perdendo a musculatura. E aí a pessoa de idade que toma a creatina, ela pode ter uma diminuição, ela pode perder mais lenta essa massa magra, né. uhum. Questão de ômega 3 que ajuda bastante também na questão de memória, hoje em dia as pessoas É, verdade. precisam de uma ajudinha na Bastante. memória. E aí tem a parte de termogênicos, quando necessário para a pessoa que está em emagrecimento. E aí as outras partes de vitaminas ali, voltadas realmente para a necessidade de cada pessoa. Ô Dani, e que papel que a nutrição ela ajuda na questão da pós-recuperação, do treino, do pós-treino? Tá. Eh, no momento da atividade física, um exemplo da musculação, né? Muitas pessoas acreditam que no momento que a gente está treinando, é o momento que a gente está ganhando músculo. Uhum. Mas, na verdade, no momento que a gente está treinando, a gente está perdendo músculo. Então, no momento da força ali, da musculação, a gente machuca o nosso músculo, Sim. porque é nesse machucar que ele vai cicatrizar e ele vai realmente aumentando, né? Aumentando ali as fibras musculares. Tá. E o ganho realmente de massa magra vem na recuperação. Então, na alimentação, no sono, na ingestão de água. Então, tudo que vem após o treino é que faz com que você tenha uma evolução ali de ganho de massa magra. Então, a pessoa ela precisa ter um aporte de vitaminas, minerais, de proteína, de carboidrato, para ela conseguir recuperar aquele músculo de uma forma mais rápida, para realmente ela conseguir ter uma evolução. É comum às vezes chegar no consultório o paciente fala: "Nossa, Nutri, eu treino há muitos anos, eu treino muito bem, mas eu não consigo ver aumento de volume, eu não consigo ver mudança no meu corpo". E aí às vezes vai ver a pessoa faz, por exemplo, 2 refeições no dia, pouquíssimas vezes come ali uma fruta, a ingestão proteica é bem pequena, então realmente ela não vai ter uma boa recuperação, então ela não vai ter um aumento de massa magra. Então, no momento do treino, a gente tá quebrando o músculo, a gente tá perdendo o músculo, a gente começa a ganhar realmente no momento da recuperação que vem o descanso e a alimentação. E a suplementação, ela ajuda também na questão de quando há lesões Sim, musculares? É. sim, sim. Eh, existem muitas lesões que na alimentação só a gente realmente não consegue, melhorar ou ajudar, e realmente precisa da suplementação para auxiliar nessa recuperação. Eu vi até um vídeo seu no seu Instagram, você falando que você avalia com o adipômetro, né. Isso, Qual que é a diferença? Porque hoje em dia tá em moda a bioimpedância, né. sim. Eu confesso para você, acho que raríssimas vezes alguém fez alguma medição com adipômetro em mim, acho que só personal que faz. Aham, O pessoal que eu fui usa mais aquela maquininha, tal, da bioimpedância. sim. Fala pra mim, qual que é a diferença ou por que você prefere um e não o outro? Tá. Eu já trabalhei, já tive balança de bioimpedância e não tive boas experiências com a balança, né. Primeiro que se a gente coloca ali é um aparelho que ele vai fechar uma corrente elétrica no seu corpo, passando por ossos, por órgão, por água, por sangue, por É. gordura, por tudo, e ele vai dar uma análise de como está a tua composição corporal. E para você fazer a avaliação com a balança, existem vários parâmetros a se seguirem. Então, um jejum de um determinado período, período menstrual atrapalha, se a pessoa foi ao banheiro ou não, se a pessoa treinou ou não.
Então, já se torna difícil a balança, porque, por exemplo, como eu vou atender uma pessoa às 7 horas da noite, que ela ficou em jejum o dia inteiro, É, quase não tomou água, porque a ingestão tem que estar baixa, não treinou, é então já verdade. dificulta neste ponto. Ela tem várias oscilações, então uma balança ela oscila em questão de temperatura, se está muito frio, se está muito calor, se o piso está reto, se o piso não está. Nossa. Então, tem várias alterações que trazem ali a balança. E o adipômetro já não. O adipômetro, a gente vai identificar 2 pontos no corpo. Então, o corpo ele é dividido em massa magra e massa gorda. Massa gorda, gordura e retenção, que é o que o adipômetro ele acaba pegando. Uhum. E a massa magra, que são as massas livres de gordura. Então, ossos, órgãos e músculo. Então, o adipômetro identifica a sua quantidade de gordura, o que me sobra são as massas livres de gordura. Tá. Dessas massas livres de gordura, a única que altera de tamanho é o músculo. Então, dentro de uma avaliação com adipômetro, a massa gorda, se aumentar ou diminuir, é gordura que a gente ganhou ou perdeu porque a gente identificou com o adipômetro. E a massa magra, se aumenta ou diminui, é apenas o músculo que vai aumentar ou diminuir. Não ter essa necessidade de estar em jejum a longo tempo, de não ter que treinar no dia, essa questão de retenção não também não afeta tanto. Então, eu particularmente prefiro o adipômetro pela facilidade para o paciente também no dia da É, avaliação, que ele pode levar o dia sim. normal e pode ir lá e fazer a avaliação, e não dá tanta diferença. Eu falei que eu tive É. experiências ruins, porque, quando eu tinha a balança, aí eu fui fazer uma avaliação em mim mesma, e aí eu subi, e aí eu fiz o teste, subi, passei 10 minutos, subi de novo, e deram resultados diferentes. Da minha própria Nossa. avaliação, sem eu ter ido ao banheiro, sem eu ter tomado água, sem eu ter comido, sem eu nada. E aí eu comecei a fazer esses testes para ver se realmente dava essa oscilação com outras pessoas, Aham. e realmente ele oscilava em questão de pouco tempo de uma pessoa para outra. Então não tive boas experiências, por isso não gosto muito da balança. Entendi. Tem todos esses pontos que a pessoa precisa ter para fazer a avaliação, Uhum. que ao meu ponto dificulta um pouquinho se eu vou atender um paciente muito no final da tarde. E É. o adipômetro também é considerado padrão ouro para avaliação, então existe ali uma classificação para as balanças. Dentro da balança também existe várias classificações de balanças, Uhum. mas o adipômetro ele também entra como um padrão ouro ali para avaliação. Então, eu prefiro usar ele Mais do que a precisa, balança, né. exato. É chatinho aquela pinçada que dá na gente, Exato. mas é pelo bem, né, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Ô Dani, você sempre treinou? Você sempre foi assim, com esse corpão, atleta? Conta pra mim. Sim, eu sempre É? eu falo que eu sempre treinei, mas eu nem sempre levei a sério. Então, eu sempre fiz algum esporte. Já fiz basquete, já fiz natação, fiz dança, fiz balé. E aí, numa certa idade, até por questão das atividades do dia, eu não conseguia mais encaixar na minha rotina uma atividade que fosse por horário. Uhum. Então, o basquete era de tal a tal hora, a natação de É. tal a tal hora. E aí me veio a musculação, que a academia tá lá, você pode ir qualquer horário ali que você consegue treinar. Então, antes mesmo de iniciar a faculdade, eu já treinava, mas eu não levava tão a sério. Eu ia lá, fazia uns exercícios, pulava um pouquinho, conversava. E aí, depois da faculdade, na verdade, que eu me formei, que realmente eu juntei a dieta com o treino e comecei realmente a treinar pesado, me alimentar corretamente, que aí veio a maior mudança realmente na questão até do físico.